O médico tá perdendo dinheiro se ele não entende de perfil comportamental. A gente fez uma pergunta para os 3 pacientes e olha só que para cada um uma estratégia diferente. Agora e o quarto, Rafa? E aí eu vou atender o paciente do perfil influente, o José, que quer conversar de tudo que aconteceu de forma objetiva. Ele fala assim, esse cara não fica a cara cavalo dele. Esse médico. É bruto. É o que eles falam muito, esse médico é um cavalo. Cara bruto, cara seco. Pra cadeira da secretária que vai vender dentro numa recepção, vamos pegar da recepção, e que vai aparecer e vai falar com o paciente. Qual seria o melhor perfil comportamental? Vamos fazer isso aqui não foi combinado, mas esse exercício. Que assistindo esse filme virou uma chave na minha mente. O nome do filme é Divergente. Tem uma trilogia ali de romance e um dos protagonistas do filme se chama Quatro. Esse filme trata de perfil comportamental, ele retrata sobre isso ali na narrativa. Que legal. E ele escolheu o nome dele Quatro porque ele disse, eu quero ter os 4 perfis, eu quero ser os 4 perfis. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. Hoje eu tô aqui com Rafael Azeredo, nosso head aqui do Grupo Médico Celebridade de operações, e é uma pessoa que entende muito do cenário comercial, do cenário de vendas e que ajuda aqui no nosso ecossistema médicos a venderem mais. O episódio de hoje, ele é muito importante e ele é até diferenciado. Por quê? É aqui que a gente vai falar uma máxima e desconstruir, aliás, uma máxima que é: trate o cliente da maneira como você gostaria de ser tratado, parafraseando para a médica, trate o paciente da maneira como você gostaria de ser tratado. E a gente vai quebrar esse tabu a partir de agora. Todo paciente que senta na sua frente, ele tem uma personalidade diferente, ele tem comportamentos diferentes. Então, a Ana que sentou agora é diferente da Maria que vai sentar depois. E o médico que não souber lidar com esses perfis diferentes, o médico que não souber negociar com esse perfil diferente, ou até mesmo apresentar o seu programa de tratamento, a sua cirurgia, o seu protocolo, o seu procedimento, esse médico está perdendo muita venda, porque ele não sabe lidar com perfis diferentes. E o Rafael, que tem até certificações nessa área, que ajuda a gente a desenvolver, porque aqui no Grupo Médico Celebridade, todo médico que chega, a gente consegue identificar perfis diferentes desses médicos para fazer uma melhor negociação e até para ajudar esse médico a encontrar aquilo que é de melhor baseado no perfil dele. O Rafael vai estar aqui para a gente trocar essa ideia sobre perfis comportamentais de pacientes e como isso aumenta a venda. Rafael, se apresente para eles e mostre para eles agora, em palavras também, o porquê que se o médico não souber identificar, analisar um perfil de paciente, esse médico está perdendo dinheiro, está com dinheiro na mesa. Maravilha, Vitor. Em primeiro lugar, queria te agradecer a oportunidade de estar aqui com você nesse podcast tão importante para os médicos. E com certeza, Vitor, o médico está perdendo dinheiro se ele não entende de perfil comportamental. A frase que você trouxe, o ditado popular, trate cada um como você gostaria de ser tratado, ela tem uma falácia, né? Porque, na verdade, nós temos que tratar o paciente como o paciente gostaria de ser tratado. E todas as vezes que eu olho para o paciente imaginando que eu tenho que tratá-lo da maneira que eu gostaria, é bem provável, na verdade eu tenho 75% de chance de tratar ele da maneira completamente contrária do que ele gostaria. Quando nós falamos de perfil comportamental, nós temos velocidades diferentes para cada perfil comportamental, nós temos energia diferente de cada perfil comportamental, e quando você não enxerga e não entende sobre isso, você acaba falando com mais energia, com mais velocidade, com uma pessoa que muitas vezes não quer essa velocidade toda, ou então você é mais lento, menos enérgico, com uma pessoa que quer praticidade, que quer agilidade. Então a gente vai falar bastante hoje aqui sobre os perfis comportamentais, sobre a metodologia DISC, por exemplo, que vai facilitar com que o médico consiga entender um pouco mais sobre como ele não pode deixar esse dinheiro na mesa. Exatamente, metodologia DISC. Para a gente começar então esse episódio, eu não posso ser leviano e falar assim: Rafael, eu que inventei esse troço aqui, eu vou dar uma aula para os médicos, vou falar para eles que isso aqui é criação minha, eles vão falar: olha, esse Vitor Jaci é um gênio, pelo amor de Deus. Eu sempre falo que as teorias estão aí, o que eu quero é encurtar o teu tempo, você que está ouvindo, você que é médica e que também é mãe, e que também pratica seu esporte, faz seu crossfit, sua academia, e que não tem tempo para estudar todas as teorias do mundo. O que a gente está aqui é para encurtar um caminho. E você falou de metodologia DISC, onde que, se a gente for falar de como que um médico pode identificar um perfil comportamental de um paciente, assim ele consegue negociar melhor. Então tem uma teoria que vem antes de tudo isso, que é essa metodologia DISC. Quando é que você teve esse primeiro contato com essa metodologia? Como é que você se desenvolveu também nela? E o que é uma metodologia dessa? Para a gente já começar esse episódio trazendo uma base para esses médicos.
Maravilha, Vitor. A minha primeira graduação na minha vida foi na área de programação. Eu comecei a entender sobre estrutura de programação e tudo mais. E eu lembro que conversando com um mentor, ele me falou, Rafa, você vai lidar com pessoas a vida inteira. E aí foi quando virou uma chave na minha mente, foi quando eu percebi que eu preciso aprender a lidar com pessoas. E eu comecei dentro dessa linguagem de entender de programação, será que existem comportamentos que se repetem? Será que a gente consegue agrupar o comportamento das pessoas? E aí eu comecei a estudar um pouco mais. E na época, estava surgindo um burburinho muito grande sobre essa nova metodologia. A metodologia DISC é relativamente nova. A gente já ouviu sobre metodologias de colérico, sanguíneo, que existiam no passado. Existiam metodologias mais antigas ainda, que falavam sobre conselheiro do rei, guerreiro. São metodologias mais ultrapassadas. Hoje em dia, a metodologia diz que qualquer Google que você dê aí, qualquer pergunta que você fizer para o ChatGPT, você vai conseguir ter uma clareza e conseguir enxergar com facilidade como cada pessoa se encaixa dentro de um perfil. E o que é essa metodologia, Vitor? Essa metodologia permite você compreender qual é a tendência de comportamento de uma pessoa. Então, se a gente for falar aí do DISC, ela é uma sigla, né? O D se trata de dominante, o I de influente, o S, essa sigla em inglês, ela fala do estável, e o C fala do perfil conforme. O que significa cada um desses perfis? O perfil dominante, tenho certeza que os médicos que estão nos assistindo vão se identificar com velocidade. O perfil dominante, ele é um perfil que tem energia, ele toma decisões, ele é aquele que é um líder nato, ele toma a frente do lugar onde ele está. Quando ele chega, ele resolve, ele é orientado por resultados. Esse é o perfil dominante. O perfil do I, que é um influente, é aquela pessoa... Já viu aquela pessoa que chega atrasada, Vitor, no lugar, e em vez de ela chegar quietinha, ela chegou atrasada, ela chega cumprimentando todo mundo, muitas vezes atrapalhando uma reunião? Esse é o influente. O perfil influente, ele é comunicativo, ele fala alto, ele se expressa, ele gosta de fato, influenciar as pessoas, ele tem presença, muito orientado para pessoas. O S é o perfil estável, ele é um perfil mais calminho, com energia mais baixa, ele fala mais baixo, ele é organizado, é aquela pessoa que a gente fala, esse aí dá uma boiada para não arrumar uma confusão, é aquela pessoa que não tem problema com ninguém, esse é o perfil estável. E o último perfil, o perfil conforme, que é o mais raro aqui no Brasil atualmente, é aquela pessoa mais analítica, aquela pessoa mais pragmática, aquela pessoa que gosta de rituais, gosta de processos bem definidos. Então, olhando para a metodologia DISC, você vai conseguir se encaixar com facilidade e a partir de agora a gente vai falar um pouco mais sobre como você pode enxergar isso dentro de passos simples, Vitor, com cada paciente que chegar na clínica. Exatamente, meu caro. É aí que eu quero chegar. Onde a gente pega uma metodologia que ela é genérica, ela não é feita para a área médica e a gente consegue trazer isso para um contexto médico. Eu sempre falo assim para os médicos, vamos fazer o seguinte exercício. Todo médico já atendeu um paciente, e vamos chamar esse paciente aqui de José. Todo médico já atendeu um paciente, que o paciente já chega falando, doutor, eu vim aqui para fazer tal coisa. Tem como fazer isso hoje? Você tem horário hoje para fazer isso aqui? Olha, eu quero comprar isso. E independente do que a gente fala, você pode falar para ele, porque você é médico e você tem toda a responsabilidade da indicação, você vai falar para ele, não, mas eu acho que tem que ser assim, assim, assim. Se o paciente pode ter um poder de fala, ele já sabe o que quer. Se esse paciente, ele não pode ter esse poder de fala, porque ele não é técnico e o médico que tem que indicar, mas no mínimo ele fala, olha, doutor, eu quero resolver isso aqui. Eu não estou te perguntando quanto custa, eu quero resolver. É alguém que toma uma decisão muito rápida, alguém que já sabe o que quer. Para esse perfil de paciente, imagina que o médico trate todo paciente da maneira igual. Então vai tratar o José como? Como ele costuma tratar os outros pacientes. Então deixa eu te explicar como é que vai funcionar a minha cirurgia, o passo a passo. E aí eu vou... E essa pessoa, ela é inquieta. E quanto mais eu começo a falar para ela, mais ela começa a ficar olhando para o celular, mais ela começa a fazer caras e bocas que ela não está prestando atenção, ela se desconecta da conversa. Até que chega uma hora que esse paciente ele não fecha. Por quê? Porque eu não soube fazer a leitura dessa pessoa. Se as pessoas querem tomar decisões rápidas, com poucos inputs, eles tomam sim risco para as coisas, mas eles querem ação e resultado rápido. Já tem outro paciente que ele vai chegar na sala, e essa daí vai ser a paciente Maria, e essa paciente, pelo contrário, eu não tenho que encurtar a conversa com ela, eu tenho que dar mais conversa para ela. Ela quer falar, ela fala sobre a vida, ela... No meio de uma conversa, ela é muito prolixa. Ela traz 27 pontos diferentes. No meio da conversa, ela não sabe mais se ela tá falando dela, do filho dela, do vizinho. No final, era pro marido a cirurgia. Você fala, meu Deus do céu, que doideira é essa?
Mas ao contrário do José, que eu preciso ter uma conversa mais curta, a Maria, eu preciso manter um maior relacionamento. Onde eu quero chegar para vocês? A gente quer que nesse episódio você tenha a capacidade de fazer leitura de pacientes. E como é que a gente faz essa leitura, Rafael? Não, pode parecer algo tão complexo, mas com poucas perguntas já dá para ter uma análise. Por exemplo, se eu chego e falo assim, paciente, como é que eu posso te ajudar? O sujeito que, já que você trouxe o sujeito dominante, ele vai vir, doutor, eu tô com esse problema e eu quero a cirurgia tal, eu já vi o procedimento, eu já vi como é que isso é realizado, eu já tenho um amigo que fez, eu quero exatamente isso. Poucas palavras, já sei exatamente o que quero, ou eu tô com esse problema e quero resolver. É rápido. Ele já te dá todos os insumos para eu... Ah, entendi. Então, deixa eu fazer uma venda. Paciente número 2, que é o influente. Doutor, paciente, como é que eu posso te ajudar? Sabe o que é, doutor? Aí ela te conta uma história de quando ela era menina, que aí ela casou, que aí depois ela fez não sei o que, e agora ela tá com uma dor no joelho, só que a vizinha dela também teve uma dor, aí ela pegou um Uber que conhecia o médico, e aí esse Uber falou que esse médico é bom, e ela tava seguindo a mídia social. Ela te contou 7 histórias com uma única pergunta. Você só falou, como é que eu posso te ajudar? Ela é uma pessoa que, ela quer resolver o problema? Quer. Só que ela leva muito mais em consideração o teu relacionamento com ela. O como você trata ela, o como que você ouve ela, o como você mostra pra ela que você não vai abandonar ela no meio de um processo, que você vai segurar a mão dela daqui pra frente, enquanto o outro ele quer que você seja resolutivo. Tá certo? Ele quer, meu amigo, resolve o problema pra mim, eu não quero nem te ver mais, só resolve isso aqui, pelo amor de Deus, eu tenho dinheiro, resolve. Tchau. Já tem um terceiro perfil de paciente, Rafael, que aí nós vamos entrar, vamos colocar o S aí, o estável, que eu vou perguntar, como é que eu posso te ajudar? E aí eu entro com você. O que esse paciente, geralmente, quando o médico fala assim, como é que eu posso te ajudar? O estável vai perguntar para esse médico. Vitor, excelente os exemplos que você trouxe. O perfil estável, ele é um perfil que ele precisa gerar uma relação de confiança. Ele não é aquela pessoa, e aí, como você tá? Que ele vai falar muita coisa, porque ele é mais tímido, ele é mais para dentro. Ele fala, nossa, doutor, eu nem queria ter vindo aqui. A verdade foi a minha esposa que insistiu e marcou essa consulta e fez que eu viesse aqui. O perfil estável, por exemplo, ele se importa muito com a opinião das pessoas que ele ama, que estão ao redor dele. Então, muitas vezes, o motivo que ele está lá no consultório nem é por ele mesmo, ele não queria estar ali. E a resposta dele vai ser com um tom de voz baixo. Então, doutor, eu nem queria estar aqui, só estou aqui porque minha esposa insistiu muito. Ela falou várias e várias vezes para eu vir e tudo mais. Ele não é decisivo, ele não quer tomar essa decisão, ele evita qualquer tipo de atrito na vida. Então, ele quer deixar o máximo possível para depois. Se você não for decisivo para ele em relação à agenda, por exemplo, Vitor, ele vai colocar essa cirurgia pro ano que vem, daqui a 2 anos. Então, ou seja, é um postergador nato. É um procrastinador nato. Tá sempre lá pro futuro. Sempre ele vai jogar pro futuro, sempre ele joga para depois. E esse estável, ele é alguém que precisa de muita segurança para fazer as coisas ou de muito planejamento para fazer? Ele precisa se sentir seguro, ele precisa sentir que ele está num ambiente controlado. O perfil estável, normalmente, quando a gente mostra o impacto da decisão dele para as pessoas que são importantes para ele se sente mais confiante. Quando ele sabe que a pessoa que está atendendo ele, que o médico que está atendendo ele, já fez diversas cirurgias na área como essa, ele vai se sentir mais seguro, ele vai se sentir mais acolhido. A relação dele, humana, é uma relação que ele precisa desenvolver confiança, que ele precisa desenvolver segurança. Ou seja, o primeiro perfil de paciente dominante é aquele que quer ir direto ao ponto. Eu não preciso contar para ele em detalhe a gase que veio do Canadá, que eu vou utilizar ali na cirurgia com ele, de onde que o hospital faz toda a sepsia, de onde... Bom, eu não vou precisar explicar muita coisa para ele. O que eu vou ter que falar para ele é quanto vai custar, quais as formas de pagamento que a gente faz, na lata quais são os riscos que tem e o que não tem, como é que vai funcionar para ele voltar para trabalhar, ou seja, tudo muito objetivo. Já o segundo, nós vamos conversar, vai conversar muitas coisas que não tem nada a ver com a cirurgia. Se ele gostou de mim, ele falou, pô, sou amigo dele. E essa é a palavra-chave, ele precisa gostar de você. Gostou de você. Gostar de você. Sou amigo, vou fazer. Já o terceiro é inseguro. Você vê, ele tá é aquela pessoa que vai te trazer na conversa, que tá convivendo com aquele problema há 2, 3 anos, talvez 10 anos. Igual o Rafa disse, a esposa, o marido, o colega de trabalho já insistiu para ele olhar isso. Só que ele vai te trazer
alguns insights do tipo. Mas eu andei pesquisando e vi que tem risco. Eu vi que uma mulher morreu lá em Jataí. Eu vi que aconteceu um acidente e o médico não pôde. Depois de 3 anos, eu vi que essa... E ele chega sempre com o lado muito negativo da coisa. Eu vi que depois de 3 anos eu vou ter que talvez refazer isso aqui. Ele não tá pensando que em 3 anos ele vai ter uma qualidade de vida maior. Ele tá pensando nos próximos... Daqui 3 anos eu vou ter que refazer o negócio. Ou seja, ele demora para tomar a decisão. Aí, se o médico entendeu todo esse contexto, com o primeiro paciente ele encurtou o caminho. Sim. Deu respostas objetivas, deu poder para esse paciente, que nós vamos conversar muito sobre isso. Deu poder para o paciente de perfil 1, para o paciente de perfil 2, esse médico. Quando o paciente chega e fala que conhece a Jaqueline, e a Jaqueline é vizinha dele, foi paciente dele, como é que esse médico pede venda? Quando ele não começa a falar sobre a Jaqueline. Agora não, o paciente falou que é amigo da Jaqueline, perfil 2, né? Sim. Aí vamos, a Jaqueline, nossa, ela é também paciente há muito tempo, como é que ela tá? E os filhos dela? E a conversa vai e volta. Você tem que ter tempo. Já o terceiro é alguém que eu vou precisar trazer o quê? Dados. Olha, eu já realizei mais de 300 cirurgias parecidas como essa. No último congresso que eu fui, na Alemanha, a gente conversou muito sobre a segurança. E olha só, aqui o dado estatístico. Apenas 0,003% da população tem isso. Mas essas pessoas que têm, elas também têm diabetes, elas têm outras comorbidades e você não tem. Eu trago para ele sempre um senso de segurança. Onde é que eu vou trazer para ele agir? Se naquele primeiro nível uma pessoa dominante ela é muito tomadora de decisão, quanto mais eu acuo uma pessoa que toma decisão, mais eu afasto ela. Essa não. Essa, eu acuar ela um pouco é até bom. Eu mostrar para ela que, olha, você tá vendo no viés que essa cirurgia ou que esse procedimento tem esses riscos. Agora vamos falar os riscos de você não fazer. Deixa eu te mostrar o quão vai ser mais dolorido ou quantos pode evoluir para um câncer ou alguma coisa, o não agir. Ou seja, a gente fez uma pergunta para os 3 pacientes. E olha só que para cada um uma estratégia diferente. Exatamente. Agora e o quarto, Rafa? A gente chamou ele de conforme. Como é que esse médico identifica numa simples pergunta como é que eu posso te ajudar? Esse médico, o conforme, ele é o perfil mais raro que existe no Brasil hoje. Se a gente for trazer para um viés assim, no Japão, por exemplo, o perfil predominante é o conforme. Ele é extremamente analítico. Então, por exemplo, o horário da consulta, se você atrasar 2 minutos, ele já está te olhando de cara torta, porque ele é extremamente organizado, ele é extremamente metódico. Então, ele viu sobre esse procedimento, ele pesquisou em 38 lugares diferentes sobre esse procedimento, pesquisou sobre a reputação do médico, ele sabe muitos dados estatísticos e ele precisa sentir mais estatísticas ainda, ele precisa receber mais dados, mais números para que ele consiga tomar essa decisão. E a verdade é que ele não está preocupando muito com o impacto na vida de outras pessoas, não. Ele avalia custo-benefício o tempo inteiro, Vitor. Então ele vai estar medindo, não, eu já pesquisei o preço no médico e tal. Muitas vezes ele foi pesquisar preço, ele foi no mercado, consultou. Esse é o que fica fazendo pesquisinha, né? Pesquisinha, exatamente. Ele vai rodar de médico em médico, ele vai olhando para os números, para as estatísticas, e aquilo que ele não conseguiu pegar na internet, ele vai tentar tirar essas dúvidas ali dentro do consultório. Mas ele é o mais preparado de todos os pacientes que o médico vai enfrentar. É o perfil que a gente chama de sabe-tudo, que ele pesquisou muito para estar ali. Muito bom. Então, quando eu chego para um paciente e falo, como é que eu posso te ajudar? Aquele típico caso já que eu falei seu José, vamos falar do seu João. Do seu João que traz uma pasta. Ele não vai na consulta sem a pastinha dele. Ou ele não vai sem ali as anotações dele. Ele traz uma pasta para consulta, ele começa a puxar folha por folha, ele te mostra o exame que ele fez em 2016, o que ele fez em 2017, 18, 19, ele te conta a evolução de cada exame, o que o médico falou. A vida dele é organizada demais. Ele te conta que tem uma janela de oportunidade dele realizar essa cirurgia em setembro, porque é onde a mulher tira férias, ele tira férias, a criança vai para casa da avó, não sei. Aqui ele também já recebe uma aplicação que ele fez no banco. Ou seja, ele tem estrutura na fala. Exato. A fala dele não é desconexa como o número 2, que fala 27 histórias de uma vez. Não, a história dele tem começo, meio e fim, tem informações, tem registro de passado, tem projeção de futuro. Para mim, o grande nome e o grande ideal de se negociar e entender esse perfil é a gente saber planejar as coisas. Exatamente. É a gente mostrar para ele que tem a ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Para vender para cada um desses perfis, né, Rafa? A gente tá falando aqui de gasto de energia. Como é que eu vou gastar minha energia para eu convencer cada um deles? O perfil número 1, a energia é uma energia muito rápida, mas é uma energia muito direta.
É eu tentar condensar toda aquela explicação que eu falo para vender um protocolo meu, que é o que a gente muito na mentoria, né? No CRM Black a gente ensina, esse médico cresce protocolo, ao invés, doutor, eu te ensinei você vender esse protocolo em meia hora. Meu amigo, aqui você tem que vender 10 minutos. Esse paciente, na hora que você... meia hora depois, ele já tá se vendo no outro compromisso, já era. O 2, eu vou colocar energia muito em papo, até muitas vezes furado. Vou ficar tempos conversando com ele. O 3, eu vou colocar muita energia em tirar o medo dele. O 4, em planejar. E mostrar para ele uma segurança planejada em tudo. É ou não é? Exatamente. Isso que você falou, Vitor, ele é fundamental. Cada um dos perfis que a gente vai trabalhar com uma intensidade, uma energia diferente. E é muito importante você conseguir identificar rápido esse perfil. Porque se você for tratar do jeito que você gostaria de ser tratado, você pode colocar a energia errada. E eu preciso repetir isso. Por que isso é importante? Por exemplo, se eu sou um cara mais objetivo e mais dominante, eu tenho a tendência de olhar para o mundo, Vitor, e achar que o mundo inteiro quer a mesma coisa que eu. O mundo inteiro quer ser prático, quer ser objetivo e tudo mais. E aí eu vou atender o paciente do perfil influente, o José, que quer conversar de tudo que aconteceu de forma objetiva. Ele fala assim, esse cara não foi com a cara dele. Cavalo esse médico. É o que eles falam muito, esse médico é um cavalo. Cara bruto, cara seco, não conectou comigo, nem me ouviu, nem falou da Jéssica e tudo mais. Então, esse encaixe, esse match do perfil comportamental, ele é muito importante. Já o perfil analítico, por exemplo, que é o conforme que nós estávamos falando aqui, se você for trazer essa conversinha toda, ele já é impaciente, ele não tem muito tempo a perder, ele já pesquisou sobre você. E ele só o fato dele estar na consulta com você, só o fato dele ter chegado até ali, já mostra que ele tem um grau de confiança em você. Ele não é inseguro, ele só quer tirar algumas dúvidas do planejamento dele ali, se encaixa ou não. E ele não tem uma relação muito emocional com isso. Ele lida com a dor, ele lida com o problema, e para ele tá tudo bem, isso precisa encaixar na agenda dele e no orçamento dele de uma maneira um pouco mais objetiva também. Então, dominante é objetivo, o conforme é extremamente objetivo também. O dominante, ele é o cara que ele está no controle, ele toma as decisões, ele não quer olhar muito número, ele não quer olhar muito dado. Já o conforme, ele precisa de mais números, ele já pesquisou antes. Tem alguns números que ele ainda não sabe, por isso que ele está na sua frente, por isso que ele está ali no consultório, ele quer tirar as dúvidas sobre esses números que ainda faltam. O dominante não, ele só quer encaixar ali e resolver rápido. O perfil influente, ele quer conversar, quer jogar a conversa fora, Vitor. Ele quer gostar do Quer ser ouvido, né? Ele quer ser ouvido. Quer ser ouvido, ele quer... Olha só como isso... Ele quer se sentir amado, sentir ouvido, sentir amigo. E o estável, ele não quer estar ali. Eu só tô aqui porque alguém me empurrou. Resolve isso, pelo amor de Deus. Mas eu tô com medo. Exatamente. Engraçado que quando a gente fala de perfil comportamental, você falou do exemplo do conforme que vem com a pastinha. O influente, por exemplo, ele nem os documentos dele ele não sabe nem o que comeu na janta, como diz o... Exatamente. É uma gambiarra atrás da outra. Marcou 7 churrascos ao mesmo tempo, não foi nenhum. É desse jeito. É complicado. Cara, nós vamos explorar muito então esses perfis aqui nesse episódio. Agora que eles já entenderam a diferença de cada um deles, a grande sacada aqui é você que é médico, você que está no seu consultório, começar a compreender essa diferença no material humano que você tem na mão, que é o paciente. Você trouxe aqui talvez o maior ouro do episódio, e eu sempre falo assim, anota a prescrição. Anota a prescrição desse episódio. Um dia falaram pro Rafael, você vai querer ser programador, né? Então você sabe que você vai lidar com gente. E aí ele falou, poxa, eu nunca estudei comportamento humano, seria burrice eu saber que eu vou lidar com gente a vida inteira e não me aprofundar num estudo ou num conhecimento de comportamento humano, porque eu vou jogar contra o meu negócio. É como se fosse um jogador que... Jogador, seguinte, você sabe que você vai jogar futebol, sei, você vai ser profissional, sei, você vai ganhar muito dinheiro, sei. Só que você não pode ter medo de levar carrinho, de lesão, porque isso faz parte da tua rotina de trabalho. Exatamente. Agora, um médico, a não ser que ele vá para algumas áreas, medicina nuclear, que ele vá para algumas áreas até de exames. Então, esse médico vai vai ser um endoscopista ou qualquer outra coisa, mas mesmo assim, o mínimo trato com gente ele vai ter que ter. Ele vai lidar ali com o paciente no preparo. A maioria dos médicos, aí quem ouve a gente, que tem consultório, que quer crescer, que quer vender, que está na mentoria CRM Black, que está nos nossos programas, esse médico ele vai lidar com gente a vida inteira. Se eu sei que eu vou lidar com gente a vida inteira, por que eu vou sofrer com uma coisa que já tem metodologia? Por que eu vou achar que eu sei das coisas, sendo que eu não sei? Por que eu vou ficar vendendo para todo mundo da mesma maneira? A grande sacada é que o Rafael trouxe, por isso eu falei, anota a prescrição. Você já parou e entendeu que
a tua vida inteira, o teu negócio não é só sobre medicina, é sobre lidar com gente. E essa pessoa se chama paciente. E que se você não se aprofundar em estudar o mínimo, porque você estudou muito medicina, você estudou muito talvez ortopedia depois, otorrinolaringologia, você estudou, bom, coloproctologia. Agora, e gente, você está estudando comportamento humano? Por onde começar, Rafael, esse estudo? Vitor, o que você falou é muito forte, porque você estava falando sobre as especialidades e como o médico vai ter que lidar com gente enquanto médico. Mas a verdade é que o comportamento humano, esse estudo e conhecimento do ser humano, ele vai afetar a vida do médico como um todo. Pessoal. Vai afetar a vida pessoal dele, vai afetar a relação dentro da equipe dele também. Quem vai exercer cada papel dentro do consultório. Então, o comportamento humano, ele já está acontecendo, você queira ou não. É igual a gravidade. Você pode não entender sobre a lei da gravidade, mas ela já está atuando. Então, o comportamento humano já está acontecendo, já está ao redor de você. Então, é importante você começar a observar e entender cada vez mais sobre essas diferenças desses perfis. Então, tudo sobre o comportamento humano, Vitor, começa com a observação. E com o planejamento. Como que eu consigo me antecipar para lidar com esses diferentes perfis, já que eu sei que eles têm velocidades diferentes, já que eu sei que eles têm energias diferentes. Então, por exemplo, se eu vou programar um bate-papo ali numa consulta, vou fazer uma anamnese, quais são os elementos que são chaves, essenciais ali, que eu preciso de fato saber, e quais são aqueles que são legais de saber, mas não são tão necessários assim? Porque eu vou flexibilizar isso. Quando eu tiver com um perfil dominante, o cara tá com a agenda apertadíssima para estar ali comigo, eu preciso ser ágil, eu preciso ser prático, eu vou direto ao ponto com ele. E aquele que eu vou ter que conversar, tudo bem, eu vou conversar, eu vou pegar mais dados com ele. Então, é muito importante a gente entender que perfil comportamental está diretamente relacionado à observação. Isso está acontecendo 24 horas. Você atento a isso ou não. E você pode começar a se antecipar. Já que a gente sabe, existem esses 4 perfis, não tem muito para onde a gente correr. E um outro ponto importante de falar, Vitor, é que talvez alguns dos nossos médicos que estão nos assistindo tenham falado assim, nossa, mas eu me identifiquei com um, mas também me identifiquei com outro. A verdade é que todos nós temos os 4 perfis comportamentais e intensidades diferentes. Um deles normalmente predomina, muitas vezes em pares. Nossa, tem o dominante e influente. Sim. E o simples fato de inverter, não, eu sou dominante influente ou influente dominante. O simples fato de inverter já muda algumas características muito marcantes do comportamento. Então, o primeiro ponto, Vitor, é ter ciência, ter clareza de que o comportamento humano já está acontecendo. Segundo ponto, começar pela observação. Terceiro ponto, a gente tem que se antecipar para lidar com esses diferentes perfis no nosso consultório. Sem dúvida nenhuma. Naquela coisa. O médico, nossa, Vitor, eu trouxe uma secretária, a menina foi ótima ali na entrevista, mas ela não vende. Aí eu tô colocando alguém estável para vender. Nossa. Eu tô colocando alguém estável e que não tem muita autoestima, então ela não vai ficar puxando conversa. O que ela quer é se esconder. Se você falar assim, ô Vitor, ela vai trabalhar numa salinha carimbando coisa, ou colocando coisa na planilha, ou organizando. Meu amigo, que beleza, você fez o melhor. Ela vai olhar muito o erro que tá acontecendo, ela vai te apontar coisa, ó doutor, tá com incongruência aqui, outra ali, legal. Agora, porque ela não quer perder aquilo que ela tem. Então ela cuida ali bem do canil. Agora eu vou chegar e falar assim, não, ela vai vender. Ou seja, eu estou contratando secretária para vender no meu consultório sem, no mínimo, passar eu entender um pouco sobre comportamento humano, entender para essa cadeira, que eu sempre falo assim, para toda cadeira tem uma bunda que vai sentar nela. Não adianta eu trazer a bunda errada para sentar nessa cadeira. Para a cadeira da secretária que vai vender numa recepção, vamos pegar da recepção, e que vai aparecer e vai falar com o paciente, qual seria o melhor perfil comportamental? Vamos fazer essa nossa... Isso aqui não foi combinado, mas esse exercício. Imagina uma secretária num consultório médico de dermatologia, no qual precisa vender procedimentos estéticos e que toda vez que entra uma mulher, ou bom, uma paciente ou um paciente dentro daquele consultório, existe sim uma oportunidade de venda, de criação de laço, de eu conseguir mostrar para essa paciente que eu posso ganhar, que ela pode ganhar algo positivo dentro do nosso serviço. Que perfil seria o ideal?
Maravilha, Vitor. Olha que legal, você trouxe o exemplo da dermatologia, de procedimento estético. E quando a gente fala de procedimento estético, a gente está falando da autoimagem, a gente está falando da necessidade do reconhecimento próprio, muitas vezes. E a gente precisa de uma pessoa que vai vender esse procedimento. Então, a gente precisa ter de alguém ali que tem uma autoestima, que Exato. tenha energia. Começa daí, energia. Energia alta. Tem que ter presença. Exato. Tem que ter presença, tem que ter o sorriso aberto, tem que estar pronto para se conectar com a outra pessoa, tem que estar pronta para validar as outras pessoas. Então, para esse tipo de posição, a gente está falando de uma pessoa influente. E é o que você falou no exemplo. Imagine se eu erro nessa contratação de uma pessoa que chega com um currículo incrível. Nossa, que currículo maravilhoso. Só que ela é extremamente conforme, extremamente analítica. Ela nunca vai errar uma planilha que você pedir para ela preencher. Mas quando a pessoa estiver de frente com ela, ela não tem muito interesse em conexões humanas. Então ela vai chegar, bom dia, tudo bem, seco, falando baixo, pouca energia, e ela não vai conectar. Então é o que você falou, Vitor, cada cadeira tem a bunda certa para ela. Quando a gente pensa na pessoa que vai exercer esse papel de vendas, precisa ser uma pessoa que tem presença, que tem vida, que tem energia e que seja também orientada para resultados. Tem que ter um temperinho de resultado ali que muitas das vezes o dominante ele faz a diferença. Exato. Ou seja, a tua construção de time, desde o social media que você traz, a enfermeira que você traz, a consultora de vendas, se você tem, ou uma concierge, a secretária, a recepcionista, até a copeira, tudo isso, você já parou para pensar qual perfil comportamental que eu gostaria? Para esse papel aqui, qual que é o primordial? Poxa, eu preciso ser alguém muito estruturado em resultado. Bater meta. Essa pessoa não é tão boa de fazer relacionamento, só que ela bate meta, é um leão de meta. Porque nessa área que eu preciso. Então, um gestor ali do meu time comercial. Vou trazer alguém dominante. Alguém dominante que tem, mais uma vez, já que a gente está falando dos temperos, que tem também um tempero ali de conforme, porque ela vai estruturar essa bater meta, então não vai ser de qualquer jeito, só vai sair batendo meta para depois entender que bateu a meta 1, mas deixou de bater a mais importante, foi a 3. Então ela tem que também ter um grau aí de sapiência em tudo que faz. É necessário a gente pensar. Sim. E quando você traz para mim, numa fala, que tudo começa quando você observa, mas se conhece. Vou te falar dentro de casa, Rafa. Eu já tô há muito tempo casado. Era sempre a mesma coisa. Minha esposa médica, com os compromissos dela, eu com os meus compromissos da minha empresa. Vamos viajar. O que eu fazia? Cara, amor, tal data você vai poder viajar? Não sei por quê. Não, porque eu resolvi viajar. Eu resolvi viajar, mas quando que é? Mês que vem. Tá maluco? Mês que vem vai viajar? Falei, cara, mas pra onde? Vai pra Goiás? Não, vamos pra Nova York. Tá maluco mais ainda? Vai pra Nova York? Quanto tempo? Não, vamos ficar uns 10 dias. É mesmo, é. Tá bom. Amor, só vê aí pra mim, por favor, onde você quer ficar, alguma coisa assim, eu pago. Na minha cabeça cara, eu já vou te dar uma viagem, não. Pra Nova York. Eu vou pagar. Vê onde é. Aí o que ela faz? Começa no dia 1. Manda 72 links diferentes, de 72 hotéis diferentes. Cada hotel com mais 2 ou 3 perguntas. Mas você quer ficar num quarto assim? Esperando que eu vou tomar decisão em cima disso e que eu vou olhar pra tudo aquilo. Aí começa o estresse. Não, mas onde que nós vamos ficar no dia 1? Ou no dia 2? Nós vamos ficar 7 dias em Nova York. Dali, Boston é perto. Pega um voo, vai, não sei. Ou pega 2 horas, vai de carro, vai pra Filadélfia, vai pra Washington. Vai, não sei, fica em Nova York, vai em Outlet. Já não, a gente para, vai fazendo. Na minha cabeça é feita na viagem, né? Na viagem a gente faz. Eu parei com isso um pouco. Mas na cabeça dela, não, era impossível isso. Então, olhava. E olha, amor, eu te mandei um e-mail com as 10 opções. Tô esperando você ver. Aí frustrava ela. O fato dela ter mandado esse e-mail na segunda-feira e chegar num sábado. E aí, viu? Não. Por quê? Na hora que eu recebo 72 coisas no e-mail para eu analisar as 72, aquilo, de alguma forma, eu não conseguia focar naquilo. Isso aconteceu durante muito tempo. Eu achando que ela é muito lenta para tomar decisão, para ficar olhando detalhe, e ela achando que eu sou doido, que eu só tenho dinheiro lá e vamos viajar. Só que isso é para tudo. Amor, vamos mudar de casa, vamos fazer isso. Mas tudo era um planejamento gigante na cabeça dela e com vários detalhes, e na minha era. Tá, cara, você quer fazer isso? Eu quero também, vamos. Então vamos fazer. Aí eu comecei a estudar comportamento humano. Eu fui entender que não é que ela não me entende ou eu não entendo ela, ou ela tá errada e eu tô errado. Eu só não sei lidar com os inputs que ela traz numa conversa. Eu tenho um tio meu
que eu sempre tive muito carinho por ele, e que toda vez que eu ia conversar com ele, desde menino, e até hoje é assim, eu falava, ô tio, bom dia. Ele, bom dia, Vitor. A voz calma, cara, só que pra falar bom dia, é igual minha mãe quando eu mandava assim, Vitor, eu preciso falar com você, pode falar, mãe. Aí, 14 minutos de estar digitando. Não, 14 minutos de estar digitando. Você fala, meu Deus do céu, alguma coisa de grave aconteceu em casa. Aí mandava o texto assim, tudo bem? Caramba, ficou 14 minutos pra mandar um tudo bem. Esse meu tio era assim, como é que você tá, tio? Aí, cara, pra ele falar tudo bem, era 5 minutos de conversa. E eu, dominante, agitado do jeito que eu sou, acelerado. Enquanto ele falava, eu pensei em 70 coisas diferentes da minha empresa, de não sei o quê, o compromisso que eu tinha. Aí na hora que ele falava o bem, no final, eu ligava de novo na conversa. Então tá bem. Então, e como é que tá teu filho? Como é que tá... Ou seja, ele conversava do jeito dele. É o jeito moroso dele, o jeito detalhista dele de explicar as coisas. E eu sou o jeito assim... Quem trabalha comigo sabe. Todo mundo que chega, Vitor, eu preciso disso. Eu falo, tá, começa pelo fim. Quanto vai custar e o impacto. Não precisa me contar. Porque tem gente que vem fazer reunião comigo, Rafa, e abre um slide, vai mostrando o detalhe. Eu falo, cara, já me fala o impacto, quanto vai custar, começa do final. A questão é, se eu não entendo o porquê das coisas, eu acho que a pessoa é errada, eu sou errado. E não é. Eu preciso me entender. Hoje, meu relacionamento com a minha esposa é muito mais simples do que você imagina. Ela já sabe que eu tomo decisões rápidas, que eu sou mais impulsivo, que eu banco as minhas decisões. Chega lá e dá errado, tá bom, deu. Tudo bem, não tem problema. E eu sei que ela gosta de fazer esse processo. Então, amor, eu sei que você não gosta de tomar decisão. Você não vai escolher. Eu vou te falar que eu vou pagar, mas você escolhe o hotel. Eu sei que você não vai escolher. Só que ao invés de você mandar 70, me manda 3 opções. As 3 eu garanto que a gente senta e eu já fecho aqui na hora. Mas se você começar a me encher de detalhes... Não vai funcionar. Não vai funcionar. E a mesma maneira, se você chegar pra mim e falar, Vitor, onde é que nós vamos passar férias ano que vem? Eu vou te falar, não tenho nem ideia. Ano que vem? Longe demais. Eu já fui pra mais de 40 países, eu não lembro o país que eu fui que antes de 6 meses eu já tinha... Nossa, eu vou pra lá, eu vou começar a me planejar, já vou... Então é saber lidar. E tudo começa com a gente. Isso melhora o casamento, relacionamento com filhos. Seus filhos são diferentes. Mas o principal aqui, o time dentro do consultório médico e os pacientes. Você, Rafa, onde é que você identifica o seu perfil pra gente trazer de ensinamento para eles? Em uma situação parecida com essa minha, que eu falei de esposa, não precisa falar talvez nesse núcleo, mas onde você identifica o Rafael em perfil e que pode ser um ensinamento para eles? Sabe, Vitor, você tocou num ponto que eu lembro que quando eu estudei pela primeira vez perfil comportamental, não foi uma certificação, eu peguei um livro para ler e minha vida mudou, sabe? É como se tivesse caído mais escamas dos meus olhos. Eu falei, nossa, vivi a vida errado. Matrix, né? Agora? Matrix. E literalmente eu comecei a empregar esse conhecimento de perfil comportamental em tudo. Vou trazer um exemplo que eu estou vivendo agora. Estou fazendo uma reforma na minha casa. E aí, para tomar a decisão de qual perfil de pedreiro eu iria contratar, Vitor, eu pensei assim, bom... Você chegou nesse ponto. Eu sou nesse ponto. Que legal. Eu estou pensando assim, não, eu não preciso de uma obra rápida, eu já tenho o meu conforto ali, tudo bem. E eu gostaria de riqueza nos detalhes, gostaria que os detalhes ficassem muito bons. Eu não tenho pressa, então pode ser alguém um pouco mais lento. Legal isso aí, cara. Então eu vou contratar um perfil conforme. Detalhista. O cara que vai te entregar a obra de arte. O acabamento refinado é aquele cara que vai olhar para o mínimo detalhe e vai ficar aqui. Não é o lambão que vai... Não é o lambão. Aí agora, se eu preciso de uma obra rápida, preciso de resultado rápido, eu vou contratar o cara que é dominante. Ele vai chegar aqui e vai resolver. Eu sei que eu vou ter que lidar com outras coisas depois disso. Mas existe uma frase do Albert Einstein, Vitor, que é o seguinte: é loucura você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvore. Concordo. E tem imagem para isso. Eu vi uma imagem uma vez, tá assim, ó, um peixe, um macaco, uma girafa e um leão. E a tarefa deles é subir na árvore. Tipo assim, cada um olha para aquilo ali e fala assim, caraca, a girafa falando assim... Qual é o melhor animal? Você fala, para subir em árvore é o macaco. É o macaco. Então, a gente precisa... Você falou sobre o encaixe ali dentro de um relacionamento, e esses encaixes de equipes, ele acontece em tudo que a gente vai fazer. Agora, é o que você falou, se você fosse o responsável para avaliar os 70 links diferentes, você não é a melhor pessoa para essa tarefa. Não sou. Mas a sua esposa é. Então, muitas vezes, na hora de você contratar uma equipe, é interessante você não pensar muito... Não, eu sou rápido, eu quero todo mundo que da minha equipe seja rápido. Será?
Qual é a brecha que isso vai deixar? Será que você não precisava de alguém, por exemplo, o perfil estável, ele é um perfil que é rico de empatia. Ele consegue se colocar no lugar do outro. É aquele que o seu paciente vai chegar no consultório, vai contar uma história, eventualmente ele pode lacrimejar ali junto com a pessoa, ele é acolhedor. Então, muitas vezes, quando você vai formar uma equipe, você precisa ter em mente formar uma equipe. Imagina se um time de futebol for feito só de atacantes. Não tem zagueiro. Se você for olhar, por exemplo, a gente está falando de time, um time de futebol, até o biotipo físico, o zagueiro normalmente ele é alto. Então, é diferente. Na hora de formar uma equipe, você tem que levar isso em consideração. Quais são as habilidades que são naturais, que eu gostaria que a minha equipe tivesse ao meu redor e que muitas vezes elas são complementares e não necessariamente todo mundo tem que ser igual. Na verdade, quando você forma uma equipe de todo mundo do mesmo perfil, você está exposto a muito risco. Imagine se você tem uma equipe todo mundo dominante, todo mundo é muito rápido, Nossa, todo mundo é muito objetivo. O ordem e progresso sem inverte. Vai ser o progresso para talvez ter ordem. Um dia, quem sabe, vai Quem ter sabe ordem. onde vai ter ordem. É isso. Então, na hora de formar equipes, precisa ser levado em consideração. Preciso formar um time que se complemente, sabe? E aí, avaliar essa questão de ritmo, de velocidade, você ter clareza. O Vitor trouxe algo aqui que é o acordo. O que ele fez com a esposa dele? Ele, olha, seleciona 3, eu consigo decidir sobre isso. Isso é um acordo. Quando nós falamos de perfil comportamental, os acordos eles são muito importantes. Quando nós falamos de relacionamento humano, os acordos são muito importantes, Vitor. Exatamente, no final das contas, com o teu paciente, com o teu funcionário dentro da clínica, com a sua esposa, tudo é um grande acordo. Alguns acordos são velados, outros acordos não. Alguns acordos já foram colocados à prova, já foram também discutidos, outros não, mas no final é um grande acordo. Sim. E aí, eu sempre falo o seguinte, acordos claros, amizades longas. Pronto. Essas coisas estão mais claras, o teu casamento dura mais, o relacionamento do teu filho dura mais, o teu funcionário dura mais, o teu paciente dura mais também. Então é muito necessário estar presente para isso. Então, dentro dessa nossa conversa, a gente já identificou um ponto. O médico ele tem uma noção do perfil dele, começa com ele. Sempre. Como é que, então, você falaria para alguém que, para você identificar o seu perfil, faça exatamente isso? O que você traria para eles? Maravilha, Vitor. Quando a pessoa vai olhar para dentro de si, para avaliar o próprio perfil, primeira coisa que você precisa olhar é: eu sou um cara objetivo, orientado para resultado? Então a primeira coisa é: ou eu sou mais relacional, eu me importo mais com pessoas, sou mais voltado para relacionamentos. Essa primeira pergunta divide dois perfis, dois grupos de dois perfis. O primeiro grupo, orientado para resultado, é o dominante, ele quer atingir a meta, ele quer bater a meta, ele quer bater o resultado. E o conforme. Esses dois perfis, eles são orientados para resultado. Os outros dois perfis, o influente e o estável, são voltados para pessoas, para relacionamentos. O influente, ele é o centro das atenções. Ele é voltado para relacionamento, ele no centro. O perfil estável, ele é voltado para pessoas com as pessoas que estão ao redor dele no centro. É aquela pessoa que deixa de comer para dar para o outro, o estável. Então, a primeira pergunta que você precisa responder é: eu sou mais orientado para resultado? Me importo muito mais com o número? Primeiro, sabe aquela pessoa que chega para conversar, Vitor? Primeiro ela fala o que ela quer, depois ela lembra: bom dia, esqueci de te dar bom dia. Essa pessoa, ela é orientada para resultado, ela está orientada para tarefa. Ela se esqueceu daquele momento de, preciso conectar com a pessoa e tudo mais. Se você é o tipo de pessoa que chega: bom dia, e aí, tudo bem? Como é que você tá e tal? Como é que foi o final de semana? Essa pessoa é mais voltada para pessoas, de fato. Muitas vezes ela: o que eu vim falar mesmo com você? Eu tinha que falar algo, eu não me lembro. Então, essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida. Eu sou orientado para resultados ou eu sou orientado para pessoas? E a segunda pergunta está relacionada também à energia. Eu sou uma pessoa intensa, com muita energia. Eu falo alto, eu gesticulo, eu me expresso, eu faço questão de me expressar, ou não, tudo bem, vocês resolvem o que vocês quiserem aí, o que vocês resolverem, tá bom, tá tudo certo. As pessoas que têm mais essa energia, elas querem influenciar, elas querem resolver, também fazem parte dos dois primeiros grupos. Elas são ou dominantes ou elas são influentes. Se ela vê algo errado acontecendo, ela quer resolver. Agora, o perfil paciente, ela dá uma boiada para não entrar numa confusão. Então, ela não quer ter que falar pro paciente: nossa, se eu falar esse preço, ele vai achar caro, eu não quero falar isso. Não é isso. Não é isso. Ou seja, os médicos que chegam na mentoria, que isso é uma das coisas mais comuns, na primeira e na segunda semana da mentoria, no CRM Black a gente aplica esse mesmo
Todos os nossos mentorados passam por esse mesmo teste de comportamento. Então, eu sei exatamente aquele médico que está entrando, qual o comportamento dele. E aí, depois ele conversa com a nossa psicóloga. Tem muito médico que ele fala que ele trava na hora de vender. E, geralmente, esse médico é do perfil que você acabou de narrar. Sim. Dentro dos nossos testes psicológicos aqui. Quando a gente fala de uma pessoa que atua na área da saúde, essa pessoa tem um senso de propósito, de fazer pelo outro muito grande, sabe, Vitor? Ela se importa muito pelo outro, ela tem um propósito, ela tem uma missão de vida. Para ela aquilo é muito forte, aquilo é muito intenso. E se para ela aquilo é muito forte, aquilo é muito intenso, muitas vezes ela não consegue medir o impacto de ter um faturamento ruim. Ela quer botar o preço lá embaixo, ela não quer ter que falar do preço. Nossa, ele vai achar isso caro, isso machuca ela. Isso exige muita energia dela. E é por isso, talvez, que é importante a gente ter essa noção de time. Primeiro ponto, para alguém que te complemente, poxa, se eu já sei que isso vai ser muito dolorido para mim nesse momento, eu posso ter alguém na minha equipe comercial que faça isso? Segundo ponto é a flexibilização de perfil. O perfil ele não existe para servir de bengala, Vitor. Eu sei que eu sou dominante, que eu sou analítico e o mundo tem que se adaptar a mim. Não é assim que funciona. Quando você fez um acordo com a sua esposa e falou assim, me dá 3 opções, você estava se flexibilizando também. Total. Você fala, ó, vou caminhar até aqui, você consegue caminhar até aqui também? Então, o médico que está assistindo esse podcast e que sabe que é doloroso para ele tem 2 caminhos. Ele pode trazer uma pessoa da equipe que vá complementar ele, que vai fazer isso ser menos doloroso. Ou ele consegue entender que ele precisa sim de flexibilizar, porque afinal de contas, existem várias linhas que a gente pode enxergar aqui, mas uma delas é que com um consultório lucrativo, com um faturamento maior, você vai conseguir atender mais pessoas também. Total. Vai poder levar o impacto e a transformação que você sonhou e o teu propósito se realizar num espectro muito mais amplo. Pode olhar isso como outro viés, né? Exatamente. O dinheiro não é só para me enriquecer, mas sim para... Ele é um resultado do agente transformador que eu sou no mundo. Exatamente. Então, eu estou transformando mais vida de pacientes, estou enriquecendo sim, mas eu estou olhando por esse caminho e não pelo outro. Rafa, é importante a gente dizer que você já repetiu aqui, eu quero trazer pela 3ª vez, que todo mundo tem os 4 perfis, só que em potências diferentes. Quando eu fiz o teste pela primeira vez, eu lembro muito bem, foi absurdo o tamanho do meu dominante. Absurdo. Então, eu tô falando aí de 50 e tantos %. Até a psicóloga que narrou falou, cara, poucas vezes eu vi um vermelho tão alto desse jeito. E o meu amarelo tava ali quase 30%, também era alto. Meu planejador, meu estável e meu conforme, tava muito baixo. Era quase um inexistente. E isso já faz uns 5 anos. Quando eu repeti um teste, e foi o mesmo teste no ano passado, meu dominante diminuiu um pouco, ele continua alto, mas diminui um pouco. O meu amarelo, que é ali o meu influente, também diminuiu, só que aumentou muito o meu lado planejador. Meu lado planejador aumentou. Mas não foi por um acaso. Eu decidi trabalhar esses pontos, porque eu vi que um empresário que não tem um mínimo de planejamento, que vai só crescendo, 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 depois organizando, não dá. Então eu fiz um trabalho muito forte nos últimos 2 anos de ler mais sobre planejamento, de enfrentar aulas que eu não queria enfrentar, de assistir aulas que eu não queria assistir, que era mais, cara, como é que a gente planeja as coisas? Sou o planejador perfeito? Tô longe, ainda é baixo. Só que ele é 5, 6 vezes maior do que era, porque praticamente não existia. E para eu ser empresário, a minha visão foi, eu preciso desenvolver essa área. É importante a gente dizer que vocês conseguem se desenvolver também. Sim. Isso é uma fotografia. Hoje você está assim. Não quer dizer que daqui a 10 anos você continuará. É uma questão que tem uma natureza aí. Talvez a gente possa até trazer um psicólogo para falar sobre essa natureza, onde que isso está aí num algo mais genético ou não. Mas dá para se desenvolver, pelo menos, talvez isso não vai se tornar o principal, você não vai sair de um 1% estável para 90% estável, mas dá para desenvolver, né? É importante trazer esse recado também para eles, que quem está ouvindo aqui fala, não, mas eu tenho dificuldade de venda, porque eu sou estável. Primeira coisa que esse cara trouxe aqui na mesa. Isso não pode ser uma bengala. Se isso for uma bengala e você achar que, então eu não vendo porque eu sou um estável, ponto. Não vendo, nunca mais. Você está acabando com a sua carreira, você está acabando com aquilo que vai dar o sonho dos seus filhos por conta de um autodiagnóstico que pode ser real, mas ele não precisa ser assim. É igual alguém que tem autismo nos seus estágios, a gente sabe como que é, mas talvez autismo número 1, e que essa pessoa, ela entende que ela tem um certo controle se ela quiser mudar ou até mesmo controlar algumas coisas que se passam. Tem pessoas que vão
assumir isso e vão falar, vão enfrentar esse negócio. Tem pessoas que vão falar, não, tem autismo, então tudo que eu fizer tem essa justificativa, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser e vai acontecer isso. A pessoa ela entender que ela tem um certo controle na mão. Obviamente tudo tem estágio. Sim. Mas dá pra mudar, não dá? Sim. Legal você ter falado isso, Vitor. Quando eu fiz pela primeira vez o meu teste, você vai se assustar. O meu foi 60, 40, 0, 0. Que isso? O meu deu 0, Quase zero. 0 influente, 0 estável. Então, você não conversar com ninguém. Eu não queria saber. Você queria ficar numa sala e... Eu queria ser objetivo, resolver as coisas e que tudo para mim tinha um processo. E é legal isso demais, porque quando eu trabalho com as pessoas aqui no escritório, quando eu me relaciono com as pessoas e elas perguntam, quanto que dá o seu teste de perfil no estável? 0. Praticamente 0 no teste. Só que a questão da flexibilidade, ela muitas vezes ela não é demonstrada a todos os momentos do dia a dia. Existe um filme que assistindo esse filme virou uma chave na minha mente. O nome do filme é Divergente. Tem uma trilogia ali de romance e um dos protagonistas do filme se chama 4. Esse filme trata de perfil comportamental, ele retrata sobre isso ali na narrativa. Que legal. E ele escolheu o nome dele 4 porque ele disse, eu quero ter os 4 perfis, eu quero ser os 4 perfis. Talvez você esteja assistindo um podcast pensando assim, então o caminho que eu tenho que seguir, Rafael, é do equilíbrio. Eu tenho que bater 25% de cada um dos perfis ali. E a verdade é que não. A verdade é que com o passar do tempo, ele falou aqui sobre a psicologia, o objeto da psicologia é o comportamento. A decisão que te leva a agir ao comportamento é totalmente sua, você tem o controle. Então, em situações em que eu preciso ter as características que o perfil estável tem, ser acolhedor, falar um tom mais baixo, ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, ser empático. Uma vez que eu entendo que o meu natural é ser dominante, e naquela circunstância está pedindo características de um estável, eu consigo flexibilizar isso, eu consigo estar atento e estar consciente e falar, não, maravilha, eu posso fazer isso. Assim como, nossa, eu sou analítico, eu sou um cara frio, direto, dados, eu consigo, eu estou numa roda de conversa com os meus amigos, eu consigo jogar conversa fora, eu consigo conversar, eu consigo flexibilizar, eu consigo conectar com as pessoas, sabe? Você é o dono do teu comportamento. Você está no controle, você consegue se flexibilizar. Então não existe isso de eu preciso estar equilibrado, 25% de cada, e não existe pau nasce torto, morre torto. O seu comportamento ele pode se flexibilizar sim, é o que o Vitor falou. O teste ali é só um retrato daquele momento. Conforme circunstâncias se apresentarem na sua vida, você consegue flexibilizar seu comportamento. Exatamente, e eu sei porque o meu, 5 anos depois, deu algo totalmente diferente. O dominante continua lá alto, mas de uma maneira menos intensa do que era. Rafael, agora vamos voltar para a clínica. Eu vou até pegar aqui o meu celular, quando eu dou aula, seja no HiMed, nos cursos que a gente dá, na mentoria CRM Black, que eu sempre bato por essa tecla. Médico precisa aprender a negociar. E para eu aprender a negociar na área médica, a primeira coisa eu preciso identificar quem é o paciente que está do outro lado. Não adianta eu querer negociar com perfis diferentes de pacientes da mesma maneira. Ponto, é tudo isso que a gente falou aqui agora. Chegou um paciente que, entre aspas, ele é mais cauteloso, não adianta eu querer ir já direto ao ponto. Eu tenho um compromisso daqui 5 minutos, ou eu tô atrasado, ou eu quero assistir o jogo do Corinthians, então eu vou em 5 minutos fazer a consulta com ele. O sujeito estável, saiu da casa dele, te deu um voto de confiança, ele tá falando, doutor, o que eu preciso aqui é de segurança. E aí em 2 minutos eu falei para ele, você vai precisar de tal coisa e isso. Pronto, perdi minha venda. Então preciso saber fazer essa leitura rápida. E aí no curso eu sempre trago alguns pontos, eu gosto de trazer para o lado lúdico. Aí eu falo, por exemplo, nós temos 4 tipos de perfis de pacientes. Basicamente nós já falamos disso, mas agora eu vou trazer isso aqui um pouquinho para a gente discutir de uma forma mais lúdica. Eu falo assim, nós temos o perfil que é o paciente coelho. Olha só. O paciente coelho, que é o paciente medroso. Quem que é esse paciente? O coelho. Ele tá com medo? Ele quer fugir? É o paciente que ele foge das decisões, ele evita o confronto, ele demonstra insegurança, ele precisa de muita informação e ele precisa de tempo para tomar a decisão dele. A frase típica dele é, vou pensar e te aviso. Ele é um coelho. O que o coelho faz? Ele não fica fugindo rápido, não entra na cabecinha, coloca a cabecinha, ainda toca e já vaza, e já tá toda hora correndo, e aquela gambiarra da vida dele, mas o quê? Ele tá fugindo de decisão. Ele precisa de tempo. Ele precisa de lidar com isso. Esse paciente, ele vai precisar, então, Rafael, de muitos casos parecidos,
de depoimentos de garantia, de follow-up suaves, sem eu vou lá pressionar muito esse cara. Eu preciso trazer segurança para ele, usar essas provas sociais, explicar o passo a passo de uma maneira acolhedora para ele confiar naquilo que eu falo. Esse paciente coelho, Rafael, quem ele seria? Ele é o estável. Ele é o estável. Ele é o nosso bom e velho estável. Ele é o estável. Por que esse paciente aqui, coelho estável, se você fosse um médico agora que chegasse o coelhão na sua frente, esse paciente coelhão, como é que você venderia para ele? Apesar de a gente já ter falado muito sobre isso, mas como é que você venderia? Muito legal isso, Vitor. A primeira coisa que eu deixaria claro para ele é que ele já procrastinou antes. Então, muitas das vezes, ele já entrou no consultório atrasado. Ele já está atrasado, não no sentido do horário em si, mas ele já deveria ter tratado disso antes. Ele já deveria ter feito essa cirurgia antes. Ele já deveria ter resolvido antes. Então, a primeira coisa, eu já deixo claro para ele que ele já está atrasado. Você já deveria ter resolvido isso antes. Então, um paciente medroso, eu só não tiro o medo, mas eu reforço o impacto dele não agir agora. É porque eu já sei que ele quer procrastinar. Então, eu já mostro para ele que ele já procrastinou. Então, o tempo que você tinha para empurrar com a barriga, você já empurrou. Segundo ponto, Vitor, eu mostro o paciente, ele tem pessoas que ele tem uma conexão muito profunda, que são muito importantes na vida dele. Então eu vou enfatizar eu vou descobrir quem são essas pessoas e mostrar o impacto dele não tomar essa decisão agora na vida dessas pessoas, que ele já está ferindo essas pessoas, ele sabe disso. Então eu vou enfatizar o impacto das pessoas que ele está ferindo por não tomar essa decisão. Vou mostrar para ele. Então, sua esposa que marcou para você estar aqui, eu acredito que ela tem perdido algumas noites de sono por conta disso. E quando eu trago a consciência disso, faz com que ele queira parar de ferir as pessoas que são importantes que estão ao redor dele. E faz com que diminua essa tomada de decisão dele. Ou seja, ele vai tomar a decisão agora. Porque eu estou mostrando para ele, de fato, como que ele vai parar de machucar as pessoas que estão ao redor dele. Exatamente, assim a gente vai vender mais. E se eu falasse para você que eu tenho um paciente cão, um paciente leal e apreciador de relacionamento? É o cão, é aquele que é leal, é aquele que todo mundo gosta. Você fica bravo com ele, vai abanar o rabo do mesmo jeito, ele quer você, ele te ama, todo mundo gosta. Gosta de ser bem tratado. Que cão bom que não gosta de ser bem tratado? Ele gosta de sentir que ele tem vínculo. O cão não gosta? Sentir que tem um vínculo. Ele não compra apenas pelo melhor preço. Não é sobre o melhor preço, mas é sobre confiança, sobre amizade, sobre relacionamento. Esse cão, ele vai repetir algumas vezes, gostei de você, eu quero fazer com você. Ele vai repetir isso. Esse cão, esse médico, ele vai criar um rapport com esse cão, porque a primeira coisa com alguém que tem esse tipo de comportamento, eu vou criar um rapport. Vou falar a coisa mais importante para ele, que é o nome dele. Vou repetir conversas que ele trouxe. Toda vez que ele contar uma conversa, eu repito o final daquela conversa ou alguma coisa que chamou a atenção para ele sentir que ele foi ouvido, né? Isso é escutativa. Trazer para ele, mostrar, olha, eu te ouvi, quero te trazer um contexto sobre isso. Esse paciente gosta de contato humano, gosta de sorriso, gosta de... Senta aqui, toma um café. Isso é consulta, mas, até a cadeira fica perto, toma um café aqui comigo, vamos conversar. Como é que posso te ajudar? Vem cá. Esse paciente, ele gosta de tudo isso. Agora, quem é esse paciente? Esse é o influente, com certeza. O cão é o influente, maravilha. Como é que eu vou vender? Apesar de eu já ter dado umas dicas aqui, mas vamos lá. Como é que você venderia, Rafael Azeredo? Você me ajudou bem com o influente. O influente, primeiro que ele toma decisão rápido. Então isso já ajuda muito. Se ele gostar de você de fato, ele está pronto para tomar a decisão pelo relacionamento que vocês têm. É mesmo, Vitor? Eu preciso resolver isso agora. Precisa, Rafael. Então ele vai agir rápido. Então eu preciso conectar de fato com ele. Dar atenção pro seu cão. Dá atenção para a pessoa. Ou seja, o cão precisa de atenção. Ele precisa de atenção, você precisa ter tempo de qualidade com ele. Então, quando você for programar ali as suas consultas, precisa levar isso em consideração. Quem tá vindo é o Vitor. Ele gosta de bater um papo. Ele gosta de bater um papo. Coloca mais tempo aí. Coloca um cadinho mais de tempo aí. E me lembra aqui, qual é o nome mesmo da filha dele que ele citou? Tá lá no seu CRM. O nome da filha dele é Alice. Então, deixa eu falar da Alice aqui. Então, eu vou trazer alguns pontos da minha mãe. Como é que tá a Alice? Nossa, Alice, vou te contar. Ela na escola. Você quer ganhar ele? Falar, nossa, eu já sei que vai vir esse perfil. Ou você já estuda. Teu médico falou isso pra mim, Vitor. Toda vez que eu vou receber um paciente no consultório, a secretária já sabe que tem que pegar a mídia social dele lá pelo telefone ou pelo WhatsApp. O paciente tem que passar a mídia social. Algumas estão abertas, outras não. Toda vez que eu vou receber, antes do paciente entrar, a primeira coisa que eu faço, eu entro lá no meu prontuário, abro o Instagram daquela pessoa, dou uma olhada, coisa de... Sabe aquele olhar, aquele scan olhar, que você olha em 1 segundo e já faz... Só leu. Então ele olha lá, bateu a foto. Tá.
aqui, filho, foto com filho, Alice e Alana. Aí eu identifico que esse paciente é o influente. Não tem coisa melhor do que virar para ele e falar: e a Alice e a Alana, eu vi tão lindas, vocês foram para Paris, né, recentemente, ou eu vi a foto, elas estão fazendo karatê juntas, né, que legal, minha filha faz. Cara, pontos de conexão, né, cara? Acabou. Quando você dá essa atenção... Sabe uma coisa importante sobre perfil comportamental, Vitor? Quando eu falo com você, eu me relaciono com você dentro do seu perfil, eu tô demonstrando o respeito que eu tenho por você. Tô demonstrando o valor que você tem pra mim. Então, olha o que você falou que interessante. Imagina se a pessoa vai lá e vai dar uma lida no teu perfil do Instagram pra... Cara, eu vou falar aqui sobre a sua filha, eu vou falar sobre a viagem que você fez. Olha como essa pessoa se sente acolhida. Porque você está falando na linguagem que ela mais gosta de ouvir. Você está falando na linguagem dela. E isso é uma demonstração de respeito, uma demonstração de valor. Então isso é muito importante quando a gente fala de perfil comportamental. Sem dúvida nenhuma. Agora eu vou narrar mais um animalzinho para você na nossa aula que eu sempre faço com os médicos. Seguinte, coruja. Um paciente que questiona tudo, quer números, estudos, provas científicas, tem medo de errar. A frase típica: você tem algum artigo, doutor? Você tem algum dado sobre isso? Doutor, você consegue me mostrar isso? Ele prepara dado, estatística, ele quer protocolo claro, ele evita exagero. Para ele, não são as promessas que vencem com ele. Então não adianta ficar prometendo. Tem que mostrar. Ele gosta de tempo e espaço para se decidir, obviamente. E ele estuda muito. Dados, escritos, estudos científicos. Quem é essa coruja? Esse com certeza é o conforme. O conforme, ele precisa desses dados, ele precisa dessa segurança, ele precisa desse número. E ele pesquisou muito antes e ele quer te testar também. Ele é o sabe tudo. Ele é aquele que você citou que chega com a pastinha, com todos os prontuários. Agora, tem um lado bom também desse perfil, né? Porque quando você passar ali, olha, de tal e tal hora, pode ter certeza que ele não vai errar nenhum horário. Ele vai chegar antes ali do horário da consulta. Ele vai levar muito a sério. Quando a gente fala do perfil conforme, é conforme as regras. Ele quer saber as regras do jogo, como que isso funciona para que ele siga as regras. Exato. Para ele é pacto claro, amizade longa. Exatamente. Não tem? Maravilha. Então, chegamos. Agora, você já sabe qual é o próximo. Se são 4. Eu já te trouxe 3 nesse quiz aqui. Eu estava querendo ver se eles estão espertos, mas acredito que sim. Vamos lá. Nós vamos falar agora do leão. O paciente vaidoso e dominante. Aquele que quer se sentir no controle, que gosta de ser elogiado, que quer o que tem de melhor, que toma decisão rápida e ele gosta de sentir que ele vai se destacar na multidão. Ele tem uma juba que brilha. Frase típica: qual é o melhor tratamento que você tem, doutor? Não é quanto custa, qual que você tem, ou eu quero... A frase típica número 2: eu vim para fazer isso aqui. Frase típica número 3: tem como fazer isso hoje ou nos próximos dias? É o rei da selva. É o rei da selva, que é para ontem. Valoriza... Como lidar com ele, né? A gente valoriza a autoridade dele. Bom, quero saber de você. Como é que nós vamos vender para esse paciente leão? Ele é o dominante. O perfil dominante, ele é extremamente ágil, rápido, firme. E você citou um ponto que é chave. Ele que decide, no tempo dele. Ele quer ter o controle. Então, você precisa mostrar para ele que ele tem o controle. Existe uma técnica que você ensina desde a criança. Quando você vai ensinar ela, que roupa que você gostaria de ir para a escola hoje? Tem essa e essa. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou dando liberdade para que ela decida, para que ela se sinta no controle, mas é uma liberdade que está controlada, num ambiente controlado. Eu escolhi as 2 opções para ela. Então, uma das formas de você respeitar que o dominante quer ter o controle, cria alternativas para ele. Mostra para ele que ele vai decidir. De um jeito ou de outro, ele vai tomar a decisão. Mas ele vai escolher qual é o melhor caminho. É claro, dentro de um ambiente controlado que você vai trazer para ele. Seja prático, objetivo, direto. Se você for contar a história que a gente estava falando aqui antes, eu vi que ela viajou para Paris. Ele não quer saber disso, não. Ele quer resolver o problema. Tá bom. Já começa pelo fim. E gosta de um elogio também, né? Gosta de ser reconhecido, gosta de ser valorizado. Gosta, igual todo grande leão, ele passa, não tem juba à toa, né? Senão não ia ser o leão. Só ele tem a juba. Só ele tem a juba. Então ele gosta de elogio, ele gosta de quando você entende que ele é um empresário. E geralmente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês que são médicos, que fazem a mentoria CRM Black, ou que escutam esse podcast, que já empreendem, uma grande parte de vocês tem perfil dominante, que a gente consegue ver. Por quê? Porque o dominante ele corre mais risco, logo ele empreende mais.
O dominante, ao correr mais risco e empreender mais, logo ele também tá para um jogo cada vez maior. Então ele acaba tomando mais conta da vaidade dele, do círculo de amizades dele, o carro que ele anda. Ele não é uma pessoa desleixada. Difícil você vai ver um dominante, Rafa, que corta cabelo a cada 2 meses. Nossa, de Ele jeito. corta cabelo a cada 15 dias, 20 dias. Ele sempre mantém a aparência. Então é uma pessoa que também gosta de ser muito elogiada. Meu caro, nesse mais de 1 hora de bate-papo aqui, eu acho que a nossa principal função é mostrar para eles que existe uma metodologia, que existe uma maneira do médico ele conseguir enxergar quais são os perfis diferentes de pacientes e como é que eu negocio, como é que eu vou agir, como é que eu vou ter um plano tático para agir com ele, para eu vender meus protocolos de tratamento, mas inclusive para minha secretária, já no começo, quando for agendar, vender cada vez mais, porque ela sabe atender um telefone e identificar com poucas perguntas o perfil desse paciente. Vamos fechar com essa reflexão. Será que a secretária não deveria também ser treinada para entender esse perfil de paciente? Vitor, essa reflexão é muito poderosa. E quando a gente fala de educação, nós estamos falando de educação, de trazer luz a um conhecimento. Eu diria que o conhecimento de perfil comportamental, de comportamento humano e as relações, ele precisa ser ensinado a todos. Todos precisam ter... É o tipo de coisa que nós deveríamos ter aprendido na escola, sabe? Em vez da fórmula de Bhaskara. Sei. É o tipo de coisa que nós deveríamos verdadeiramente conhecer. A secretária, ela precisa ter esse domínio. Todos aqueles que fazem parte da sua equipe precisam ter esse domínio. Você precisa ter esse domínio. E você vai ver que quando você tem pessoas ao seu redor, todo mundo falando a mesma linguagem... Chegou um paciente aqui, ele é assim, perfil influente, então já registrei aqui no CRM e a gente vai agir dessa forma aqui com ele. A sua linguagem dentro do dia a dia de trabalho ele vai ser muito mais prática, muito mais objetiva e com certeza você vai deixar muito menos dinheiro na mesa. Exatamente, sabia que eu vi. Eu estou num grupo de empresários e um dos que estavam presentes ali era um sujeito que tem... não só ele como sócios, mas inúmeras ou dezenas aí de concessionárias de carro. E uma das concessionárias deles foi responsável por uma das maiores ações de uma venda de carro elétrico. Da maior marca de carro elétrico do Brasil hoje em volume de venda, ele tem uma concessionária dela. E nas ações, enquanto todo mundo de concessionária contrata o vendedor típico, então vai chegar lá o cliente, tem o vendedor típico, o que eles fizeram na concessionária? Vão trazer pessoal que já estudou comportamento humano e principalmente estudou alguns mecanismos de agir dentro desse comportamento humano. Então eu estou falando de gente que estudou desde hipnose, gente que estudou coach, montou um batalhão de vendas, ou seja, um núcleo de vendas com essas pessoas, nas quais todo paciente que chegava tinha uma pessoa responsável por receber esse paciente, igual tem concessionário, só que essa pessoa era treinada para, em 3, 4 perguntas, direcionar e falar, tá, o perfil do paciente é tal. O vendedor chegava, então tinha paciente não, do cliente. Tinha cliente que chegava porque ele está buscando um carro elétrico porque ele quer economizar. Quem é esse paciente? Na tua visão desses 4 perfis, o paciente que está olhando só uma visão de futuro, economia, qual seria? Custo-benefício. Custo-benefício, 2 dos perfis podem fazer isso. O dominante é o cara que quer ser assertivo nas decisões dele, não quer perder tempo. E o analítico, ele também gosta de ver os dados. Ele já sabe até qual carro elétrico ele vai comprar ali. Exatamente. Nesse ponto era o perfil analítico. Tinha outro perfil que chegava, eu quero um carro elétrico porque eu sou early adopter, eu sou um cara que corre mais risco, eu quero me destacar da multidão, então foi bem no início, né, dos carros. Eu quero ter esse carro porque tá todo mundo falando dele, eu sou dominante. Então já estava ali muito claro. Eu nem precisava negociar tanto com esse perfil. Ou seja, eles identificavam esses perfis. Assim como a gente ajuda em consultório médico, montar esse time comercial, que secretárias, médicos, todo mundo saiba analisar e entender. E para isso, em primeira mão, todos vocês que estão ouvindo esse episódio, você pode ir no meu Instagram, no @VitorJaci. Você vai no meu Instagram, no @VitorJaci, e você vai digitar a palavra comportamental. Você vai digitar a palavra comportamental no meu direct. Ou seja, você vai lá nas mensagens e vai falar a palavra comportamental. Não precisa ser maiúsculo, minúsculo, você escolhe o jeito que você quer escrever. Mas tem que ser comportamental. Quando você digitar essa palavra, o meu time vai entrar em contato com você para te falar sobre
as agendas e as possibilidades de você ou a sua secretária, se você é médico ou a sua secretária quiser fazer, ou o teu time de gestão, quem quiser fazer o nosso treinamento, que ele é realizado ao vivo em poucas datas no ano, que é um treinamento que dura aí algumas horas em um final de semana, que é sobre negociação com perfis comportamentais diferentes para pacientes, né, Rafa? Então isso vai ajudar muito esse médico que está assistindo e esse time dele. Do mais, aqui o meu papel foi cumprido, que é trazer mais luz e mais conhecimento, porque eu sempre falo, o dinheiro que o médico não ganha é pelo conhecimento que ele não tem, e você pode se despedir com a mensagem final aqui do nosso podcast. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast. E agora, Rafael Azeredo termina esse episódio. Maravilha, Vitor. Mais uma vez agradecer pela oportunidade de falar, Vitor, sobre aquilo que vai mudar vidas, sabe? Perfil comportamental muda vidas. Agradecer por esse tempo valioso e tenho certeza que você vai digitar comportamental lá e vai buscar saber mais sobre perfil, porque isso vai gerar um impacto muito grande, não só no seu consultório, mas na sua vida como um todo.